Oi, gente. Aqui tá muito frio, não sei como é que tá aí, mas aqui tá frio, frio. Falei, vou fazer um café pra ir tomando enquanto a gente fala, medita um pouquinho, que eu não sei quanto tempo que a gente vai ficar aqui. Então, ontem até uma amiga minha tava falando assim, esse tempozinho tá bom, vou ler um livro, ganhei 2 livros da igreja, eu vou ler. Eu falei assim, eu vou ler também, eu vou meditar um pouquinho na palavra, que esse tempo a gente quer se enrolar debaixo da coberta e ficar ali lendo, né? A gente aprende um pouquinho. E hoje não tá diferente. Hoje tá um friozinho, tô aqui toda enrolada. E nada melhor do que a gente meditar na palavra de Deus. Hoje eu separei um texto pra gente estar lendo que fala do nosso coração, né? Eu não sei se você é como eu, às vezes eu fico pensando assim, o que fazer para agradar a Deus, né? Como eu devo ser que vem chamar a atenção de Deus? Que vem, sabe, fazer Deus olhar assim, tipo, essa é minha filha, esse é meu filho. E tem algumas coisas que Deus deixa registrado, né, na sua palavra. E eu separei um texto, esse texto, eu não vou ler ele todo, tá? Mas só para você entender, provavelmente você já tem ouvido falar. É sobre quando Deus, ele rejeita um rei que estava naquele momento em Israel, reinando em Israel. E aquele rei, ele começou a fazer coisas que desagradavam o Senhor, e era Saul, né, o rei na ocasião. E Deus vira para Samuel, para o profeta, e fala assim: Samuel, eu rejeitei Saul, mas eu já escolhi um novo rei para Israel. E ele ali dá todo o proceder, como Samuel deve fazer, para ir até a casa de Jessé, que no caso é o pai de Davi, para que ele possa ungir Davi, o novo rei de Israel. Então aqui eu só vou ler a parte onde chega lá, né, na casa, Samuel chega na casa de Jessé, e quando ele se depara com um dos filhos de Jessé, ele até pensa, certamente eu estou diante do novo rei de Israel. Mas aí aqui a gente vai ler uma coisa linda, né, que eu quero que você acompanhe comigo, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, a gente vai ler o versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, lembra da história que a gente está agora diante já, né, ali dos filhos de Jessé, e um deles vai ser escolhido como novo rei. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Por que o Senhor falou isso para Samuel? Porque no versículo anterior diz assim: Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido, um dos filhos de Jessé. Deus vira para ele e fala assim: Não, Samuel, eu não escolhi esse, eu o rejeitei, né? Porque eu não vejo como o homem vê. O homem, ele vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então, quando eu olho para isso daqui, e eu fico meditando, né, hoje, no meu mundo, né, na atualidade, no mundo que nós vivemos, né, o que reina, né, o que impera hoje no nosso tempo. Eu fico olhando e eu vejo uma geração que se preocupa tanto com a aparência, se preocupa tanto com o exterior, se preocupa tanto em aparecer ser aquilo que na verdade não é. Que vive de status, que vive de rede social, né? Que vive de inverdades, né? Que vive de inverdades. E quando eu falo isso, eu penso que eu estou me dirigindo a um grupo que é um grupo de servos de Deus, né? Esse canal foi feito de uma forma muito simples, de uma forma do dia a dia, do nosso dia a dia, trazer a palavra de Deus, né? De uma forma que a gente consiga aplicá-la no nosso dia a dia, de uma forma que qualquer um consegue entender. Então, eu não estou falando para pessoas que não se preocupem em agradar o coração de Deus. Eu penso que falo com pessoas que se preocupam com isso, se preocupam em viver uma vida que não importa o que o outro, né, vai pensar,
mas o que o meu Deus pensa ao meu respeito? O que o meu Senhor enxerga em mim, vê em mim? Porque aqui ele já nos dá uma pista que, diante de um homem, de um profeta, né? Samuel achou que ele estava diante do novo rei de Israel. Mas por que Samuel? Se a gente for parar para pensar, por que Samuel pensou dessa forma? Provavelmente esse homem, né, Eliabe, ele tinha as características de um novo rei, né? A altura, né? Ele falou assim, olha, também não se atenta à altura. Então provavelmente ele tinha um porte de rei, né? Provavelmente esse homem era bonito, tinha um porte de rei, estava ali com todas as características para ocupar aquele lugar. Só que para Deus aquilo não valia nada. Porque existe algo que está no interior do homem, que isso é infinitamente mais precioso para Deus. Infinitamente mais precioso. E é isso que a gente tem que atentar. É como anda o nosso coração hoje diante da presença de Deus. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 23 a 24, se não me engano, diz assim, que de todas as coisas que se deve guardar, guarde o teu coração, porque de lá procede a fonte da vida. E será que a gente tem se preocupado em guardar o nosso coração? Será que a gente tem se preocupado em olhar para o nosso coração e saber como o nosso coração está diante de Deus? Porque às vezes a gente acha assim, não, tá tudo bem, eu sou boa. Não, tá tudo bem, eu não faço mal a ninguém. Não, mas tá tudo legal, eu sou uma pessoa comum, normal. Porque a gente se compara sempre com o pior, né? Ah, tá vendo? Fulano é assim. Mas a gente não tem que se comparar com esse tipo de pessoa. A gente tem que olhar para Jesus. O nosso alvo é Jesus. E quando a gente olha para Ele, a gente fala, Deus, como eu ainda tenho que mudar. Como eu ainda preciso ser aperfeiçoado nesse ponto. Como eu ainda preciso meu coração ser lapidado nesse outro sentido. Mas para isso, meu irmão, é uma realidade que eu te falo que a gente precisa ser muito humilde para chegar nesse ponto. Porque a gente tem facilidade em enxergar o erro que está no outro. Mas a gente tem uma dificuldade tremenda em ver aquilo que precisa ser mudado na gente. Tem um versículo mesmo que fala isso, né? Quem és tu que quer tirar o cisco que está no olho do teu irmão e não enxerga a trave que está no seu olho, né? Então, assim, a gente consegue enxergar o cisco, que é algo pequenininho que está no olho do meu irmão. Mas a trave, que é algo muito maior que está no meu olho, na minha vida, eu tenho uma dificuldade imensa em enxergar. Então, assim, precisa de muita humildade para a gente chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, será que meu coração está te agradando? Né? Tem um versículo que é de Davi mesmo escreve isso. E isso é um coração humilde, né? Tá lá no Salmo 139, eu vou ler aqui. Salmo 139, no versículo 23. E se a gente tiver esse sentimento, se a gente tiver esse entendimento, gente, Deus vai fazer uma limpeza no nosso interior, Deus vai mudar coisas que a gente vai falar, Senhor, obrigado porque o Senhor mudou isso em mim. Obrigado porque eu não enxergava e o Senhor me fez ver. Diz assim, Davi falando, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está pedindo para Deus, vê se existe em mim. Vê se existe, porque eu não sei se existe. Talvez eu estou pensando que está tudo bem, está tudo ok aqui dentro de mim, mas o Senhor está enxergando algum caminho mau na minha vida. Algum caminho mau diante das minhas escolhas, diante das minhas atitudes. Mas se o Senhor vê que tem alguma coisa errada, se o Senhor enxergar algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Guia-me, Senhor. A palavra de Deus fala que aos olhos do homem tudo lhe parece bom, mas o Senhor pesa o espírito. Às vezes a gente olha e fala assim, não, tá tudo certo. Não, mas tá ok isso que eu tô fazendo. Eu não sei se você já passou por isso.
Eu já vivi situações várias, tá? Onde eu me vi numa situação de tipo assim, não, mas eu tô certa nisso. E, irmãos, daqui a pouco o Espírito Santo me repreende. Não. Tá errado, é assim, assim, assim. Pensando que estava certa, pensando que era justa, pensando que era correta diante daquilo ali. Mas o Espírito Santo vem e te convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então é tempo, irmãos. A gente vive um tempo que não é tempo de viver de aparência, não é tempo de viver de status, não é tempo de viver fingindo ser o que eu não sou, querendo aparecer aquilo que não é verdade dentro de mim, né? Não é mais tempo disso, a gente está vivendo os últimos dias. A palavra de Deus no livro de Apocalipse fala que é para o sujo continuar se sujando mais, para o limpo continuar a se limpar, a se santificar. Então a gente está vivendo um tempo que a gente precisa continuar se limpando, continuar se santificando e falar, Senhor, vê se existe em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Eu quero continuar me santificando, eu quero continuar me limpando. Talvez diante de mim está tudo limpo, mas diante daquele que é santo, santo, santo e santo, tem muito ainda para ser limpo. Então é essa mensagem que eu quero trazer aqui para você nesse dia. Faça como Davi. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Fica com Deus. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Até o próximo vídeo.